Olá, queridos! O profeta Jeremias inicia uma série de novas profecias em decorrência de uma grande seca que Deus enviou como julgamento em toda a terra de Judá. E neste capítulo nós veremos os detalhes desse triste episódio. As secas eram sempre uma questão de vida ou morte em uma sociedade que ganhava vida com a agricultura. Diferente do Egito, que tinha o rio Nilo como a fonte fundamental dos seus recursos, a terra de Canaã dependia das chuvas que Deus mandava. Muitos judeus acabavam sendo atraídos para a adoração a Baal, o ídolo cananeu considerado o deus da chuva e da fertilidade. A seca estava ligada à obediência ou não das leis de Deus e era parte das maldições da aliança. O propósito do Senhor ao enviar a seca era levar a nação ao arrependimento. Com profecia e poesia, Jeremias descreveu a grande calamidade das secas sucessivas na terra de Judá. Nem ricos e nem pobres conseguiam encontrar água. Os rios e as cisternas haviam secado, e tanto os servos na cidade quanto os lavradores no campo cobriam suas cabeças em sinal da mais profunda tristeza. O povo estava humilhado, decepcionado e confuso. A disciplina enviada por Deus por meio da seca também afetou os animais e a natureza ao redor deles. O conhecimento de Jeremias da vida no campo é demonstrado na adequação das ilustrações que ele usa. A corça é uma criatura famosa pelo cuidado com seus filhotes, mas esses filhotes agora estavam abandonados. Os jumentos selvagens estão entre os animais mais capazes de suportar a seca, mas agora estavam desfalecendo. É algo muito sério entrar numa aliança com Deus, pois Ele sempre cumpre sua palavra, tanto para abençoar quanto para disciplinar. Se recebemos seu amor, então também podemos esperar receber sua disciplina, caso não obedeçamos. O profeta então fez uma oração em nome do seu povo. Começou com uma confissão de pecados, pedindo ao Senhor que os ajudasse por causa do seu nome e que lembrasse que ele era a esperança e o Salvador de Israel naquele momento de grande necessidade. Jeremias apelou para a honra de Deus no resgate do seu povo. E Yahvé não poderia parecer um viajante que não se importava com o lugar onde iria passar apenas uma noite, nem poderia parecer um homem assustado que não sabe o que fazer e nem com um guerreiro impotente. Ele era poderoso para ajudar o seu povo em sua necessidade atual, porque se mantinha no meio do povo e eles pertenciam a ele. A resposta de Deus à oração de Jeremias não foi nada agradável. O tempo do perdão para o povo de Judá ainda não havia chegado. Aquele era um tempo de lembrar as iniquidades e visitar os pecados. E então, pela terceira vez, Deus rejeitou a oração do profeta. Sua longanimidade havia se esgotado e ele estava determinado a castigá-los pelos seus pecados. Eles poderiam jejuar, orar e levar sacrifícios, mas nada faria o Senhor mudar de ideia. A nação estava destinada a cair pela espada, pela fome e pela peste. O exército da Babilônia traria a espada e os resultados dessa devastação seriam a fome e a peste. Veja a que situação terrível chegou o povo de Deus. Jeremias era um profeta do Senhor, mas ele não foi o único que se identificou como profeta. Outros também alegaram ser profetas, e a mensagem dos outros profetas era que haveria paz e libertação da espada e da fome. Era uma mensagem positiva e de esperança que contrastava com a mensagem de julgamento, com guerra, fome e pestilência que Deus havia dado a Jeremias. Esses pretensos profetas não falavam em nome do Senhor.
Eles levavam o povo para o mau caminho com suas falsas visões e com suas profecias mentirosas. Deus garantiu a Jeremias que chegaria o dia em que esses falsos profetas seriam consumidos pela guerra e pela fome. Suas famílias e o povo a quem eles profetizavam seriam mortos e ninguém enterraria seus corpos, o que era uma das coisas mais humilhantes e malditas que poderia acontecer a um judeu. No entanto, o povo era responsável por suas ações. O julgamento da nação é mencionado aqui porque o povo estava disposto a ser enganado. Eles deveriam ter percebido que o Senhor não havia enviado esses profetas. A dor de Jeremias pela calamidade do julgamento que estava por vir sobre seu povo era muito intensa. Ele chama a nação de Judá de a virgem filha do meu povo, porque ela foi mantida longe das nações idólatras de maneira zelosa, assim como as virgens eram guardadas nas casas orientais. Agora ele chorava como um pai choraria se uma de suas filhas virgens tivesse sido violentada, espancada e deixada para morrer. Até os sacerdotes e profetas, que deveriam ter sido uma luz e um guia para o povo de Deus, estavam eles mesmos cegos e desorientados. Jeremias estava espantado com a calamidade que viria e foi ousado o suficiente para perguntar se Deus havia rejeitado completamente o seu povo, se estava tão enojado que os havia ferido ao ponto de não haver mais cura. Deus já havia dito a Jeremias que ele não ouviria as orações feitas pelo povo de Judá. Mas Jeremias não conseguia parar de orar. Ele continuava a implorar pelo seu povo e o Senhor permitiu que ele fizesse isso, argumentando pacientemente com ele. De fato, Jeremias não via nada de bom no povo para apelar para Deus. Então ele orou com uma abordagem diferente. No versículo 21, vemos que ele orou com base no nome de Deus, no governo e autoridade de Deus, o trono da sua glória, e com base na sua aliança com o povo de Judá. Note que Jeremias amava tanto as pessoas que sentia a necessidade de implorar por elas. Este fundamento de raciocínio antecipa a nova aliança. Na nova aliança, nós cremos em Deus para ajuda, para bênção e favor, não com base em quem nós somos ou no que fizemos, mas em quem Ele é e no que Ele fez. O capítulo começou com a preocupação sobre as secas. Agora Jeremias declara que Baal ou qualquer outro ídolo é impotente para trazer a chuva. Nem mesmo a natureza por si mesma pode trazer a chuva. Portanto, não havia outra alternativa a não ser esperar no Senhor com um coração humilhado, submisso e rendido a Deus. Agora preste atenção. Se você está vivendo um problema muito difícil, como nunca viveu antes, espere no Senhor. E se a princípio Ele não lhe responder e parecer que os céus estão fechados para você, continue ainda assim a esperar nele. E o motivo para isso é muito simples. Para onde mais você pode ir se você se afastar do Senhor? Jeremias orou e Deus respondeu. E é sobre a resposta de Deus que nós vamos falar amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.